Portanto, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Púlpito. Hoje estamos com o Presidente da AGIFEUP. Olá, Luís, bem-vindo. Olá, boa tarde. Espero que esteja tudo bem contigo. Vamos começar então assim com umas perguntas mais simples. Luís, o que é que tu achas como é que tu definirias a atividade da AGIFEUP? Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. É excelente ver empreendedorismo jovens a criar dinamismo para jovens. Isso é excelente, portanto agradecer aqui à Academia Partidária pelo convite. Pronto, meu nome é Luís Blanquet, sou presidente da AGIFEUP. A AGIFEUP é a Associação Juvenil que representa os alunos de Engenharia e Gestão Industrial na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O que nós fazemos é um pouco de tudo. O que nós fazemos acima de tudo é criar líderes. A nossa visão vai um bocadinho no ser o motor de uma nova geração, ou seja, o que nós procuramos é fazer crescer pessoas. Fazer crescer pessoas como? Desenvolvendo atividades, projetos de caráter académico, social, pessoal e profissional. Ou seja, vamos desde os eventos mais lúdicos, como jantares de curso ou festas naturalmente académicas, até eventos mais profissionais, com contactos com empresas e assim, para os alunos de Engenharia e Gestão Industrial e para os da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a tudo o que são eventos de desenvolvimento pessoal, tal como workshops, estamos a falar também de formações e também procuramos, acima de tudo, consciencializar os nossos jovens através de sessões que o façam como tal, em matérias tanto sociais como políticas, um bocadinho como faz naturalmente a AP. Claro. Luís, nós temos uma ideia, ou se calhar há uma ideia muito generalizada no mundo académico, de que as associações e os núcleos são muito virados para a parte lúdica, para a parte das festas, para essa parte mais, se calhar, não tão formativa e não tão educacional, mas que também faz falta. O que é que tu dirias que vos distingue nesse sentido? Vocês fazem uma aposta muito forte na formação, no contacto com empresas. Porquê isso? Sim, nós achamos que sem dúvida que existe um espaço académico para o que são os eventos naturalmente académicos, não é? Por assim dizer, ou seja, tudo o que são festas, tudo o que são eventos que juntem pessoas, nesta altura naturalmente é um pouco mais difícil fazer exatamente isso. No entanto, nós achamos que tanto o estudante de Engenharia e Gestão Industrial como o engenheiro comum, como qualquer universitário, deve ser possibilitado de se desenvolver. Ou seja, deve haver uma organização que possibilite o estudante de se desenvolver pessoalmente e profissionalmente, tal como eu falei há bocadinho. Ou seja, tornar-se um bocadinho melhor do que já era, não só através destes momentos, lá está, lúdicos, que criem memórias nas pessoas, mas também que o faça desenvolver. Portanto, o que nos distingue como associação acaba por ser isto, procurar criar eventos que desenvolva o nosso estudante em várias matérias. Okay? Como é que o fazemos? Temos processos internos altamente bem definidos e temos objetivos e departamentos bem delineados para procurar abranger o máximo número de pessoas e desenvolverem no máximo campos possível. Correto. Mais uma vez, obrigado por teres vindo ao podcast, Luís. Ainda não te tinha dito isso. É muito raro encontrar uma associação estudantil ou jovem que seja frontal na missão de jogar o mundo empresarial e as perspectivas de futuro com a importância da experiência da vida académica. O que é que tu achas que levou a AGIFEUP a seguir essa via especificamente? É assim, antes de mais, nós somos uma associação que tem bastante história. Nós já estamos quase no nosso 20º ano de existência e, portanto, naturalmente a coisa vai ficando melhor de ano para ano, vamos dizer assim, e a associação não cresce só para dentro, cresce também para fora. Ou seja, nós percebemos que o aluno o engenheiro gestor industrial é bastante atrativo para as empresas, ainda mais, cada vez mais nestes últimos anos, e, portanto, tem que haver um espaço para as empresas de realmente poderem interagir com esses estudantes, e também nós temos que desenvolver um bocadinho mais do que é o plano curricular natural do nosso curso. Ou seja, o nosso curso é um curso naturalmente muito abrangente, que às vezes pode ser prejudicial, outras vezes pode ser benéfico, não é? E o que acontece é que nós muitas vezes temos de pegar em certas coisas que não são abrangidas no nosso curso e procurar complementar a formação do nosso estudante exatamente com isso, com esse tipo de formações e workshops que falava há bocadinho. O que é que distingue a AGIFEUP nessa matéria muito concretamente? Não só a tradição que nós temos, mas também a forma como nós incentivamos no que é o percurso natural de um AGIFEUPinho, vamos dizer assim, que são 3 anos de progressão.
que faz com que desde o dia 1 que eles estão na AGFEUP haja muita rigidez, haja uma grande exigência por parte das pessoas mais velhas que estão há mais tempo na nossa associação, para que eles cresçam, se desenvolvam, se envolvam também nas atividades e, portanto, como o maior público que vai às atividades da AGFEUP são também membros da AGFEUP, há então essa alavancagem até finalmente chegarem a patamares maiores e ir desenvolvendo cada vez mais esta associação. Claro. Tu sentes que há apoio da estrutura da faculdade e da Associação de Estudantes? Como é que tu classificarias a sinergia que existe entre todos vocês, entre o ecossistema da engenharia? Como é que tu... Muito bem, é assim, falando em vários partidos de cada vez, vamos dizer assim. Primeiro nós temos o high level, vamos dizer assim, que é a Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto. A faculdade, até este ano, que naturalmente houve uma grande redução no número das... Não é redução no número das salas, mas na taxa de ocupação das salas e assim... até agora tem-nos dado um excelente apoio, ou seja, tudo o que era pedidos nossos, mesmo agora que vamos ter um evento que vai albergar 250 pessoas, que ainda está um pouco incerto se será presencial ou não, tem prestado um grande apoio a esse evento no que toca à reserva de salas, a reserva de auditórios, apoios mesmo a nível legais, que são essenciais para a nossa existência, têm feito um grande apoio e realmente reconhecem a AGFEUP como um núcleo importante na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Passando para outro nível, falamos um bocadinho também da direção de curso e direção de departamento. A nossa diretora de curso é alguém, e o nosso diretor de departamento são pessoas que nos apoiam imenso, são apoios e fundamentais, estratégicos na nossa atuação, principalmente no que toca às estratégias a longo prazo, e procuramos cada vez mais desenvolver isso porque achamos importante para a AGFEUP ter um rumo sustentado acima de tudo. E também temos um grande apoio por parte das associações, da Associação Estudantil da FEUP, a AFEUP, não é? E outras associações que desde a cedência de espaços, desde o apoio estratégico também, desde aqui fazer um bocadinho de benchmarking com as outras associações, e também é por isso que estamos com a APA, estamos envolvidos com a APA para exatamente isso. Exatamente esse tipo de apoios que nos vão dando, e nós também procuramos dar de volta, é um bocadinho este fundamento para as nossas relações. Claro. Então, tendo em conta que a componente académica é muito importante para vocês, sentem que existem momentos em que o aluno possa estar mais assoberbado com uma carga de trabalhos académicos ou mesmo com os problemas do dia-a-dia de um estudante, e acreditam que a vossa organização, mesmo nessas situações em que, digamos, um aluno está mais assoberbado ou mais atrapalhado com algum tipo de trabalho, que a vossa associação pode ser, mesmo nessa altura, uma mais-valia para o estudante? Sim, sem dúvida, por vários motivos, aliás, porque toda a gente lida de maneira diferente com o stress, toda a gente lida de maneira diferente quando tem uma carga de trabalho superior, não é? Há aquelas pessoas que naturalmente mal acabam um teste querem ir para uma festa ou algo assim para desanuviar, não é? Claro. E nós procuramos dar esse tipo de momentos mesmo em altura de maiores testes, ok? Procurando obviamente uma data que seja boa para todos, para não prejudicar nunca o caminho académico do estudante, mas também nós prestamos muito apoio àquilo que são os nossos estudantes, tanto através do fornecimento de apontamentos, com uma drive muito recheada de lá está, apontamentos e sebentas que podem ser úteis para o estudante, como também através, por exemplo, do nosso banco de sebentas, que dá diretamente ou empresta, neste caso, essas sebentas para o estudante. Ou seja, nós procuramos muito ter esse tipo de apoio. E depois um apoio mais individual, através do nosso programa de mentoria, que realmente apoia, obviamente de uma maneira muito descentralizada e que nós não temos tanto controle, o estudante nestas alturas de maior stress. Tem ali mais que uma pessoa que lhes pode ajudar nas cadeiras, tem ali também um amigo que lhes pode ajudar realmente a lidar com esse stress. Portanto, existem várias maneiras que nós procuramos apoiar o estudante nessas alturas, e procuramos fazer isso da melhor forma. Vocês como núcleo, também tu falaste um bocadinho nos instrumentos que têm para apoiar o estudante diretamente, tanto de forma individual como de uma forma mais coletiva. Mas em termos daquilo que é o contacto com as empresas, que é uma coisa que vocês também fazem, qual é que dirias que é o objetivo da organização em fazer contacto com as empresas? Estamos a falar no futuro estudante que depois vai para o mercado de trabalho, é com esse objetivo, é do pós-curso, ou tem outras linhas? Tem vários apontamentos, digamos assim, que pode ser feitos nesse sentido. Ou seja, o que nós queremos é fazer um percurso académico o mais completo possível para o nosso estudante. E, portanto, quando nós procuramos aproximar das empresas, é que as empresas acrescentem valor ao nosso estudante por todo o seu percurso académico. Ou seja,
para mim, pessoalmente, não me interessa se um aluno é do primeiro ano, se é do terceiro ou do quinto ano do curso. A mim o que me interessa é que o aluno vá ter com a empresa e seja igualmente benéfico para qualquer um dos anos. Naturalmente as empresas têm por vezes certos tipos de objetivos ou recrutar para o quinto ano, ou então terem contacto com alunos de terceiro para fazer estágios de verão ou algo desse género, mas o que nós procuramos acima de tudo é que este contacto empresarial acrescente valor ao nosso estudante. O que as empresas procuram naturalmente é este tipo de coisas que eu falei anteriormente, mas por exemplo agora estamos a começar um programa de estágios de curta duração para que alunos desde o primeiro ao quinto ano possam realmente ter um contacto empresarial, aumentem não só através da AGFEUP a sua experiência associativista, extracurricular, mas também a sua experiência profissional, que achamos que é benéfico para o mercado de trabalho. E mais uma vez, um grande complemento ao que é o currículo. Ok. Por outro lado, já nos focamos nas mais-valias que o contacto empresarial pode trazer por parte da AGFEUP e também já nos disseste, e muito bem, que a vossa abordagem é multifacetada, no sentido de que é não só institucionalizada, mas também personalizada com os programas de mentoria. Gostaria de questionar agora, na tua opinião, qual é o valor dentro da vossa organização e mesmo dentro da vossa faculdade, a importância do tempo livre e do lazer e da experiência da vida académica, que se falou muito agora com a pandemia, o retirar dessa faceta da vida académica para os estudantes? Sem dúvida que é uma situação complicada, não é? Nós assistimos agora à entrada de alunos do primeiro ano e mesmo os nossos alunos do segundo ano que tiveram uma experiência muito curta do que é a vida académica, tanto a nível, nível mais académico da parte praxística, como falamos de outras atividades académicas várias, não é? Falamos de tudo o que é lazer, é um bocadinho retirado assim de um momento para o outro, e então os do primeiro ano nunca tiveram uma experiência. Mas eu arrisco-me a dizer que os maiores prejudicados nem são os do primeiro ano, porque eles ainda nem sequer tiveram essa experiência, portanto não sabem quão bom é que a própria experiência é, e portanto é um crescendo a partir de agora, vamos dizer assim, claro, na sua experiência académica. Mas o que eu sinto muito pessoalmente é que sem dúvida que é uma componente que falha e que nós procuramos colmatar, mas até um certo ponto, porque deixa-nos ser impossível sequer procurar tentar substituir essas atividades, não é? Porque nada substitui aquela festa mítica que existiu, ou então aquele jantar em que eu conheci gente nova. E para pessoas do primeiro ano, principalmente, essa parte de realmente se integrar na faculdade, de conhecer pessoas novas, é muito importante e fica complicado. Nós tentamos colmatar com programas de mentoria, com outros tipos de convívios feitos online, mas é sem dúvida complicado. E lá está, o tempo livre que falamos, os tempos um bocadinho mais mortos em que estamos com os nossos amigos e assim, são sem dúvida componentes importantíssimas para a redução do stress, para realmente fazer o tal benchmarking ou networking, digamos assim, de uma forma mais informal, que é-nos retirada assim de rompante, digamos assim, pela pandemia. No entanto, não podemos olhar pela parte negativa disto, temos que procurar sempre opções para amenizar a situação e, acima de tudo, procurar fornecer novas experiências a estes estudantes afetados, que somos todos na prática, e pronto, naturalmente cumprindo as regras de segurança, fazer realmente o que melhor podemos, claro, para procurar colmatar este problema. Claro, esta situação é absolutamente extraordinária e é algo que nunca vimos, ou pelo menos raros serão aqueles que viram uma situação semelhante acontecer, pelo menos no mundo moderno, na OCDE, como lhe quisermos chamar, mas é bom saber que a AGFEUP está a fazer os possíveis para tentar proporcionar a melhor experiência possível aos estudantes, mesmo durante este período de pandemia. Sim, no seguimento disto, como é que tu, e agora uma opinião se calhar mais holística sobre a forma como é que, e tu és dirigente associativo, portanto tens contacto com outros dirigentes associativos e sabes como é que se calhar algumas organizações estão a adequar as suas estratégias para esta fase mais complicada, para esta fase de pandemia. Tu sentes as organizações como a AGFEUP adaptadas a este contexto? Achas que a atividade ficou realmente muito afetada, ou achas que houve aí uma forma, achas que elas se adaptaram efetivamente a este contexto? Sim, é assim, tem que haver aqui uma separação, não é? Obviamente que quando falamos de associações que têm uma presença extremamente presencial, não é? Fica um bocadinho complicada a adaptação para o online, não é? Agora, o que eu sinto é que nós somos jovens e os jovens têm uma grande capacidade de inovar e para nós muros são fáceis de ultrapassar porque temos um mindset muito, muito variado. Somos um mindset que varia muito o seu pensamento e não
remoemos muito os nossos problemas. O que nós procuramos é soluções, e isso é excelente. É excelente porque o que nós vemos são associações, e não falo apenas da minha, mas de várias outras, que realmente conseguem adaptar um recrutamento facilmente para online, conseguem adaptar as suas atividades para online, realizam até atividades que não se tinham pensado anteriormente, também online, naturalmente, ou então pensam em eventos presenciais que envolvam poucas pessoas ou que mantenham a distância social, e realmente é muito interessante também, olhando para o lado positivo disto, ver que as pessoas têm tantas ideias diferentes, têm tanta criatividade para criar eventos novos e para tentar sair um pouco fora da caixa. E o que eu vejo à saída desta pandemia é que nós vamos ter um leque de atividades completamente novo que não tínhamos anteriormente, e iniciativas são criadas aqui, como é o caso, por exemplo, do podcast que está a ser agora, que é algo que se calhar não teria sido feito, possivelmente, fora desta pandemia, não é? É uma iniciativa puramente online e que nos possibilita realmente este tipo de contacto diferente, e possibilita aos ouvintes também ouvirem experiências diferentes que até agora não podiam, não é? Portanto, acho que é bastante benéfico. Também esta pandemia, por um lado, não é? Nunca é benéfico, não é? Mas traz sempre outras soluções, não é? É isso. E a reação tem sido muito boa, tem sido muito forte, penso eu. Numa altura inicial, não tanto, porque ainda havia muito aquele mindset de isto passa, é muito rápido, portanto não houve tanto esse esforço de adaptação tão rápido, mas agora sim, com a entrada também de novos dirigentes associativos por causa do verão, e assim as pessoas já tinham um mindset diferente e, portanto, tiveram um verão para poder pensar em coisas novas, para poder realmente trazer coisas novas para a mesa. E também sinto que os dirigentes associativos mais que nunca estão unidos. Sinto que há muito benchmarking entre eles, e vê-se crescer iniciativas não só em conjunto, mas também por vezes ideias que são retiradas de outras ideias e que fazem crescer de uma forma diferente, e vê-se muitas coisas muito, muito diferentes a aparecer e muito atrativas para o estudante. Claro, se há algo que historicamente sempre fomentou o associativismo jovem, e as associações jovens foram as agruras. E seguindo em linha com o que falaste agora dos novos dirigentes associativos que entraram e desta nova questão que está a haver cada vez mais união devido às situações da pandemia que nos exigem uma nova forma de pensar, e considerando também, e não podendo desaproveitar o facto de o José Pedro ser o presidente da Academia Política Partidária, e aproveitando o facto que temos aqui 2 dirigentes associativos, gostaria de vos perguntar como é que, sobretudo porque seria remisso da APA, como uma academia política, não questionar isto, como é que a AGFEUP e como é que a APA navegam o panorama político português, ainda que seja simplesmente as relações com o IPDJ, por exemplo, que são essenciais. E não só isso, mas também como é que, sobretudo, a AGFEUP consegue navegar a Realpolitik. A Realpolitik, para quem nos estiver a ouvir, é a noção de que a política não é feita só de forma legislativa ou executiva, é também uma interação entre pessoas e compromisso. Como é que ambos diriam que neste momento estamos a conseguir navegar como dirigentes associativos o panorama político português, e o panorama político português influenciado pela pandemia que vivemos? Eu vou deixar o nosso convidado se quer responder primeiro. Força. Pronto, é assim, falando um bocadinho eu acho que acima de tudo nós somos jovens, não é? E cada vez mais, apesar daquilo que são os resultados da abstenção jovem, e assim, nós temos que tomar uma posição política vincada e acima de tudo inovar neste panorama político atual. Quando falo de política, mais uma vez não falo da parte legislativa, mas sim de tudo o que está a passar no mundo, porque a política acima de tudo é o que está à nossa volta. E o que eu penso acima de tudo é que tanto a AGFEUP como a APA devem unir esforços nesta altura para realmente perceber de onde é que vem o real valor acrescentado, ou seja, onde é que nós podemos acrescentar valor aos nossos estudantes, não falando só dos estudantes de Engenharia e Gestão Industrial, falando dos estudantes da Faculdade de Engenharia, da Universidade do Porto e em último, no limite, nos estudantes em geral, não é? Que pode ser interessante. Ou seja, o que eu acho realmente é que este contacto próximo é completamente essencial para o que é realmente criar mais inovação e criar mais valor aos nossos estudantes. A realidade é que nós olhamos para trás
fase e os momentos de maior inovação a nível global são momentos de guerra, e apesar disto não ser uma guerra, é um momento de alta crise. E portanto, como é que isso é feito na altura? É através de certas uniões, certas alianças que realmente estimulam esta inovação, e é através de muito trabalho, é através de levar as coisas um bocadinho, digamos, ao extremo, que isso acontece. E pelo menos nós na AG FEUP temos muito essa política, ou seja, de procurar exigir cada vez mais de uma forma naturalmente saudável e assim, mas realmente é através desta união de esforços, só concluindo o meu ponto, que nós conseguimos cada vez mais acrescentar valor a quem quer ter esse valor acrescentado. Sim, eu estou de acordo com aquilo que o Luís disse. Nós, organizações, somos pequenas no panorama, portanto, se formos tanto no panorama estudantil, depois no panorama regional e ainda para mais no panorama nacional, somos organizações de muito pequena dimensão. E sinceramente isto também é um eixo que a APA tem vindo a adotar muito sobre este mandato, que é a sinergia com os players, digamos assim, da Universidade do Porto, da Academia do Porto, porque eu tenho muito aquela convicção de que há aqui jovens muito bem preparados para liderar o futuro, liderar nas mais diversas valências, seja na política do futuro, seja noutro tipo de questões do âmbito social, económico, e nós somos mais fortes. É um bocadinho clichê aquilo que eu vou dizer, mas eu acho que é um facto. Eu acho que as organizações são mais fortes se juntarem em torno de um objetivo ou em torno dos objetivos comuns, e eu acho que nesse sentido estou completamente de acordo. Este podcast é um exemplo disso, é um exemplo de uma iniciativa conjunta de uma organização que é uma organização, apesar de tudo, de pequena dimensão, que tenta dar voz a outras organizações que também não são de grande dimensão, e portanto temos também esse objetivo. Eu acho que é super importante, principalmente numa fase em que parece que há muita divisão e parece que há muito pouca tolerância para ouvir o outro. Eu acho que é muito importante que organizações como a APA, como a AG FEUP também se coordenem, porque temos sempre coisas em comuns. A AG FEUP tem uma parte política, apesar de tudo, uma parte de política, nem que seja política estudantil. A APA tem também uma vertente política forte, obviamente, também pelo próprio cerne da organização. Acho que faz todo sentido também. Só acrescentando ao teu ponto, muito rapidamente, nós somos associações pequenas, mas a realidade é que temos um público-alvo, não é? E eu concordo muito contigo. E o nosso público-alvo, o que é mais interessante é que são os jovens que muitas vezes vão moldar este futuro. A realidade é que nós estamos a criar líderes, estamos a ter um alto impacto no nossa área de atuação, que até podem ser um público-alvo relativamente reduzido. E então, ao estar a criar este impacto de forma positiva, estamos não só a melhorar aquela pessoa em si, mas também a melhorar o mundo em si, porque aquela pessoa vai ter impacto no seu trabalho futuro, na política do futuro, e portanto, penso que acima de tudo, agir local, vamos dizer assim, para realmente transparecer no futuro estas nossas intenções. Mas também, não só pensando no futuro, pensando no agora, também devemos agir um bocadinho como a APA faz, muito mais que a AG FEUP, numa consciencialização política, porque a realidade atual é que os jovens são cada vez menos ativos politicamente, e devemos agir contra isso, e portanto é continuar esse trabalho, simplesmente, e procurar cada vez mais formar essas pessoas. Exato, concordo plenamente. Continuando na ideia de que somos uma academia política partidária, não é? Gostaria de questionar, alguma vez sentiste no panorama, e a AG FEUP, não sei se algum líder anterior a ti tenha sentido, que houve algum tipo de pressão política ou influência política, nem que seja vinda da parte das empresas, que claro, uma empresa que tenha uma direção orientada politicamente de certa forma, alguma vez sentiste que tentaram impor aos estudantes da FEUP algum tipo de ideologia ou algum tipo de direção política, e se sim, a AG FEUP combateu isso? Como é que lidaram? Assim, eu penso que não, muito sinceramente. Eu penso que muito interessante é que o nosso contacto com empresas é feito de forma bastante profissional, e eles de forma igual, naturalmente, e portanto essas ideologias nunca passam para o lado de cá, ou pelo menos eu nunca senti pessoalmente isso, ou ouvi alguém sentir isso. Naturalmente que, sendo empresas de um ramo mais de engenharia, mais de gestão, isso tudo tem uma orientação política mais vincada muitas vezes, não é? Nas suas direções, e assim. E isso naturalmente transparece um bocadinho também no que é a orientação política dos nossos estudantes. Mas é um bocadinho difícil combater isso, não é? Porque o que falamos aqui são de estudantes naturalmente que são altamente requeridos no mercado de trabalho,
e portanto são cada vez mais, procuram filtrar por certos critérios as empresas que vão escolher no futuro, ou as empresas que os vêm escolher a eles, e portanto penso que cabe um bocadinho a cada estudante a consciencialização quanto à empresa, quanto à identidade política da empresa. Mas é assim, muito sinceramente, de forma muito pessoal, e não respondendo aqui em nome da AGFEUP, penso que eu não gostaria pelo menos de trabalhar numa empresa que me impingisse ou que me passasse um certo ideal político que pudesse eventualmente descredibilizar ou deitar um bocadinho abaixo que é o meu ideal político atual ou individual. Mas penso que isso não acontece, e penso que isso é de louvar, pelo menos um bocadinho, nas empresas portuguesas com que nós temos contacto, é que essa ideologia política realmente não passa. O máximo que passa são, por exemplo a alumni que existem naturalmente, às vezes fazer um post no Facebook ou fazer um comentário mais pessoal, nem sequer é em nome da empresa, acerca de um partido político que apoiam ou que não gostam tanto. Pronto, mas isso é a vivência de cada um, não é? Claro, e não é nada de especial, e fazem muito bem, porque é ter uma atitude política crítica, portanto até é de louvar um bocadinho esse tipo de atitudes, sempre com respeito, naturalmente. Claro. A vossa área de atuação o vosso objetivo acaba por ser sempre o objetivo de formação e o objetivo educativo. Naquele âmbito acabam por não ter tanto esse problema, não é? Exatamente. Pelo que eu percebo. Ok, Luís, então já aqui para tentar sintetizar um bocadinho, o que é que tu consideras no teu mandato que são os principais eixos prioritários da AGFEUP? Muito bem. Para poder definir um bocadinho os que são os nossos eixos, é primeiro também preciso definir aqui alguns conceitos. Pronto, a AGFEUP, como disse anteriormente, é a associação juvenil que representa os estudantes de Engenharia e Gestão Industrial na FEUP, ok? E nós temos uma associação, existe uma associação que é uma network que chama-se STEAM, exatamente, que representa os alunos de Engenharia e Gestão Industrial na Europa, ok? Pronto, o nosso objetivo aqui é unificar aquilo que é a AGFEUP como núcleo, vamos dizer assim, e o que é a AGFEUP na sua vertente internacional. Ou seja, procurar que os nossos departamentos funcionem tanto em prol do que é local como do que é internacional, através da criação de iniciativas para os alunos internacionais e também da fomentação das viagens, naturalmente, ou dos eventos internacionais aos membros da AGFEUP e aos estudantes do MIEGI, e também, obviamente, nunca menosprezando o que é a nossa ação local. Portanto, um dos nossos objetivos passa muito por aí. Depois, naturalmente, estreitamento de relações com instituições chave, ok? Falamos aqui, por exemplo, de uma APG, uma Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial, que teve um contacto relativamente reduzido connosco até agora e que faz sentido reaver essa fomentação. O Instituto Nacional de Engenharia e Gestão Industrial, por exemplo, é outra instituição que nos pode vir a dar muito apoio, e nós queremos fomentar relações, e também relações que já temos agora estabelecidas e podem ser ainda mais estreitadas, no caso de uma faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, como é o caso do nosso departamento, de uma direção de curso, que fazem sentido para nós e achamos que é o ano exatamente para isso. Naturalmente, passando a outro objetivo, a fomentação de relações com outras associações, não é? Como é o caso que estamos a fazer com a APA, que achamos muito interessante esta criação, como o Gabriel dizia há bocado, de sinergias, que é tão importante. Então, principalmente num ano tão atípico, não é? Que é preciso criar novas soluções, achamos que isso é essencial, e que a AGFEUP não fazia tanto. Nós costumamos dizer que gestão é uma família, que se vira muito para si próprio. E nós gostamos muito disso, atenção. No entanto, também gostamos muito de aprender com os outros, e é algo que acho que realmente podemos melhorar. E, portanto, isso é um bocadinho um dos nossos pilares. Depois, naturalmente, continuar o que é a nossa missão, ou seja, acima de tudo, focar na qualidade dos nossos eventos, melhorar a nossa qualidade, conseguir medir essa qualidade dos nossos eventos, ou seja, não apostar apenas na quantidade, mas mais até na qualidade dos nossos eventos. Dar aquele cheirinho do género, as pessoas saírem do nosso evento a querer mais daquele evento. Claro. Procurar fomentar isso, ou seja, optar muito pelo que é a qualidade. E depois, numa vertente mais profissional, aquilo que é o contacto com as empresas, criar parcerias que sejam centrais para a formação dos nossos estudantes, parcerias que realmente acrescentem valor. O que acontecia por vezes é vir uma empresa porque dava X ou dava Y, a associação, nós não queremos isso. Nós o que queremos agora é mesmo criar aqui parcerias a longo prazo, parcerias que possam ser fomentadas e melhoradas para a formação tanto dos AGFEUPinhos como os estudantes do MIEGI, que é o nosso curso,
e realmente que sejam frutíferas para o futuro e para o apoio a longo prazo da associação. E só tocando ainda num último ponto, é realmente aqui a melhoria estratégica da associação. Penso que pessoalmente foi-nos passado uma associação já bastante desenvolvida nesse sentido. No entanto, faltam aqui algumas coisas-chave essenciais, como é um plano de longo prazo, como é uma possibilidade de uma direção não executiva para nos apoiar neste longo prazo, e, por exemplo, também o próprio contacto com os alumni, que nos são essenciais, principalmente num curso como o nosso, que é tão forte, digamos assim, no mercado de trabalho. Assim, muito resumidamente, são os nossos pilares para este ano. Essencialmente, se pudesse resumir muito rapidamente, é estreitar relações, em todas elas as que nós temos, e criar novas relações, fazer um bom aproveitamento dessas, e também uma aposta clara no que é a qualidade. E, acima de tudo, servir como uma, não é uma ponte, mas uma alavanca para os nossos estudantes poderem expandir a si próprios. Ou seja, nós queremos ser o apoio aos estudantes, e quando um estudante vier ter connosco, olha, eu até gostava de fazer aquilo ou aquilo, a AG Philp tem alguma solução quanto a isso, o que nós queremos é dizer, olha, até não temos, mas vamos fazer isso. Okay? Ou seja, estar cá sempre para o estudante e apoiar os nossos estudantes acima de tudo. Luís, agora para terminar, gostaria de colocar uma questão, e gostaria que viesse a ser um staple deste nosso podcast Púlpito, que é: Winston Churchill disse, numa das suas muitas frases citáveis, que quem não é revolucionário aos 18 e conservador aos 40, por palavras um bocadinho mais grossas, não pensa bem. Qual é que é a tua opinião sobre essa ideia? Eu acho, é assim, apesar de haver muitos contras, não é? Muitos argumentos contra essa afirmação, eu acho que no seu cerne, no que ele quis dizer, não é? Está um bocadinho correto, muito sinceramente. Isto é uma opinião puramente pessoal, naturalmente, mas o que eu penso é que esta altura, não é? Nossa fim da adolescência, vamos dizer assim, ou quando estamos agora na faculdade, ou para quem não vai à faculdade, no início da sua carreira profissional, é mesmo a altura para ser revolucionário, não é? A altura para... Já estão a ser fomentadas muitas ideias, já estão a ser estabelecidas certas ideologias políticas e certos tipos de pensamento dentro de nós, mas é algo que é sempre muito flexível, e essa flexibilidade cria aqui uma explosão de ideias, uma explosão de criatividade que realmente é muito aproveitável para todos os meios em que nós estamos inseridos. Portanto, quando Winston Churchill diz que se nós não somos revolucionários, pronto, não pensamos bem aos 18, eu concordo um pouco com isso, porque acho que esta é a altura realmente de pormos mãos à obra, de trabalhar e realmente procurar fazer melhor, tanto pela nossa sociedade, e realmente implementar as nossas ideias na sociedade e estabelecer a nossa marca individual, estabelecer a nossa marca como indivíduo e realmente mostrarmos quem nós somos ao mundo. Portanto, para isso, exatamente, é preciso ser revolucionário. E quando nós chegarmos aos 40, naturalmente, se calhar não estaremos tanto na altura para isso. Apesar de nunca ser tarde para fazer exatamente isso, claro. Penso que realmente, quando nós estabelecemos quem nós somos, é mesmo agora. Portanto, discordando se calhar um bocadinho na parte dos 40, porque eu acho que realmente é sempre uma boa altura para ser revolucionário, para implementar novas ideias, no sentido bom, naturalmente, do adjetivo. Eu penso realmente que aos 18 é a altura para o ser mais, ou deve ser a altura correta, digamos assim, para isso. Quanto à parte dos 40 ser mais conservador, não sei, eu penso que o conservador muitas vezes tem uma conotação negativa e eu vou utilizá-la. Eu penso que nunca nos devemos estabelecer apenas as nossas ideias, devemos ter sempre uma escuta muito ativa ao que são novas ideias, tentar perceber, desafiar-nos constantemente aos nossos ideais, aos nossos princípios, desafiar o que são as nossas conjecturas que já estão estabelecidas se calhar há anos na nossa mente, e aquela coisa de isto faz sempre assim, que é muitas vezes dito nas empresas, cada vez mais se prova incorreto. Portanto, também aos 40 se calhar não devemos ser assim tão conservadores, não é? Eu acho que no fundo nós devemos ser sempre crianças, tínhamos nós 5, 18, 40 anos ou o que for, e procurar realmente saber coisas novas e escutar mais do que falar. É algo que eu não faço muitas vezes, mas é algo que sem dúvida deve ser feito. Claro. E ter cuidado para não nos deixarmos apanhar pelo tempo. Exato. Finalmente, para terminar, e aqui no podcast Púlpito em Primeira Mão, temos o prazer de anunciar
não em direto, mas neste formato, Okay. que a Academia de Política Partidária e a GEI-FEUP vão hoje assinar uma parceria para um futuro onde ambas possam contribuir e onde possam ajudar os participantes e os membros de cada uma das associações e o panorama associativo do Porto. Sim, é sobretudo isto, a complementar a ideia, é sobretudo isto que queremos fazer cada vez mais, é criar sinergias, criar colaborações. As organizações têm marcas identitárias distintas, mas em muitas coisas, há muitas coisas em que se aproximam, é isso que tentamos sobretudo fazer. E agora, com a assinatura deste protocolo de parceria, é isso que também queremos fazer uma vez mais. Já fizemos com o JUP, vamos fazer agora com a GEI-FEUP e esperamos que não seja a última. Pronto. Sim, sobretudo é procurar meios diferentes, aprender com os outros, pessoas diferentes têm sempre ideias diferentes e, portanto, coisas novas para trazer para a mesa, e penso que esta parceria será excelente para ambas as partes e pelo menos procuraremos exatamente isso. Concordo. Muito obrigado por ouvirem esta edição do podcast Púlpito. Obrigado ao Gabriel e ao Luís. Luís, obrigado por ter subido ao púlpito esta semana. Obrigado. E até à próxima. Até à próxima.